Olá, queridos alunos da turma EJA. Estou aqui novamente, o professor Felipe, para fazer a correção das atividades referente à terceira semana do mês de abril. Certo? Essa atividade é a atividade de Ciências da Natureza, cujo tema é as fases da Lua. Certo? Bom, esse tema, por que esse tema, inicialmente? Esse tema faz parte dos conteúdos que vocês têm que estudar, da grade curricular das Ciências da Natureza. Esse tema está no capítulo 4 da segunda etapa do livro de vocês. Além do vídeo que eu coloquei aqui, que é um vídeo muito bom da ABC da Astronomia, eu espero que todos tenham assistido esse vídeo. Vocês podem pesquisar também em outros sites sobre as fases da Lua e também no livro, como eu disse, que está contido no capítulo 4 da etapa 2 do livro de Ciências da Natureza. Certo? Bom, o que é que a gente tem que saber sobre as fases da Lua? Vou colocar aqui um videozinho para a gente... Bom, a gente tem essa animaçãozinha. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um Sol à nossa esquerda, a Terra no centro e a Lua, como sabemos, ela gira em torno da Terra, certo? O engraçado é o seguinte, pessoal. Essa aqui é uma perspectiva mais atual, do modelo copernicano, do modelo heliocêntrico, de certo modo, podemos dizer que está relacionado ao modelo heliocêntrico do nosso sistema planetário. Mas assim, a gente aqui da Terra, aqui no Ceará especificamente, eu já disse essa história a vocês, mas vou relembrar. O Ceará praticamente está em cima da linha do Equador. Nós moramos no Ceará, estamos praticamente em cima da linha do Equador, a 3 graus aproximadamente. Então, a gente não percebe tanto essa diferença entre o dia e a noite, Ou seja, o que é que eu quero dizer? A gente tem praticamente 12 horas de dia e 12 horas da noite. Ou seja, o Sol começa a aparecer lá para as 5h30 da manhã, 6 horas, e se põe lá para as 5h30, às 6 horas da tarde, Então, o que é que acontece? A gente aqui do Ceará, se vocês observarem bem, o Sol sempre nasce no oeste e se põe no oeste. O nosso oeste é como se fosse ali para o lado da Praia do Futuro, E o oeste, digamos assim, para o lado da Barra do Ceará, do Icaraí, Então, quem já observou isso, já percebeu que sempre o Sol, durante todo o ano, nasce ali, vem ali do lado da Praia do Futuro, do Porto das Dunas, e se põe para o lado da Barra, para o lado do Icaraí, como eu disse. E a Lua também, se a gente observar bem, ela tem essa trajetória bastante parecida com a do Sol. Mas essa é uma perspectiva da gente que está na Terra, A gente está praticamente na linha do Equador. Então, como a gente vê aqui na animação, certo? O que é que a gente percebe? A Lua demora em torno de 29 dias e meio para dar uma volta ao redor da Terra. Esse tempo é chamado período de translação da Lua ao redor da Terra, certo? Podemos observar também que sempre há uma metade da Lua, ela está clara, está iluminada, e a outra metade está escura, certo? A metade apontada para o Sol é a metade iluminada, a metade clara,
é a parte da lua visível por nós aqui na Terra, e a metade escura é a parte não visível, né? Certo? Observando aqui na animação, o que é que a gente percebe? Bem aqui do lado a gente vai ter as fases da lua indicando ao mesmo tempo que a lua gira ao redor da Terra, certo? Essa primeira fase é chamada de lua nova. A lua nova, os observadores da Terra não conseguem vê-la, certo? Por quê? Porque a parte da lua aqui, a parte escura da lua, está apontada para a Terra. Então, por isso que nós não visualizamos a lua durante a lua nova. Em relação aqui ao Ceará, a lua nova ela ocorre como se ela tivesse pulado da Barra do Ceará, certo? Que é o nosso oeste, certo? Continuando, ó. Então após a lua nova a gente percebe que a lua começa a aparecer, né? Começa a clarear, certo? Então aí após aproximadamente uma semana, 7 dias ou 8 dias, a gente vai ter a chamada lua quarto crescente, certo? A gente só percebe. Por que é chamado quarto crescente? Porque a gente só vê um quarto da lua. Essa figura aqui está representando um quarto da lua. Metade da lua é que pode ser vista aqui da Terra, certo? A próxima fase, ó, então ela vai crescendo até chegar à lua cheia, né? Na lua cheia, visualizamos 50% da lua, ou seja, a metade da lua. E a lua cheia sempre acontece quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Assim, ó, a parte visível da Lua fica apontado tanto, logicamente, para o Sol, como apontado para os observadores da Terra, certo? Aqui no Ceará, a lua cheia sempre é como se ela tivesse para o lado da Praia do Futuro, né? Que é o lado oeste, certo? É o nosso oeste. Continuando, aí começa a fase de desaparecimento da lua, ou seja, é a fase minguante. Então, bem aqui a gente tem a fase chamada quarto minguante, certo? Que é na parte da fase da lua que ela está voltando a desaparecer, né? Até chegar a lua nova, né? E completar mais um ciclo da lua, certo, pessoal? Basicamente é isso: 4 fases: lua nova, lua quarto crescente, lua cheia, depois lua quarto minguante. Voltando aqui àquela ideia do Ceará, né? Como a gente mora no Ceará, se torna um pouco mais curioso, é que sempre a lua cheia ela vai estar do lado oeste. Vocês nunca vão ver uma lua cheia para o lado oeste, para o lado da Barra do Ceará. A gente sempre vai ver a lua cheia para o lado leste, que é o lado ali da Praia do Futuro, certo? Então, observem isso, se puderem, né, no decorrer do ano, certo? Acompanhem aí, existem diversos sites aí que indicam todas as fases da Lua durante todo o ano, e acompanhem, que é bastante interessante isso. Vamos voltar para as questões. Deixa eu ver aqui, do questionáriozinho. Bom, está aqui o nosso questionário. A primeira questão pergunta o seguinte: quantas e quais são as fases da Lua conhecidas em sequência de suas ocorrências? Bom, a gente viu que são 4 fases, então a gente já elimina os 3 primeiros itens. E a sequência correta seria Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia, Lua quarto minguante. Ou seja, seria aqui, o item C diz 4 fases: Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia e Lua quarto minguante.
Aliás, o item D, desculpa. Então, esse é o item correto, certo? O item E está falso por quê? O que é que ele diz aqui? Ó? Lua nova, lua quarto minguante. Após a lua nova, ela começa a crescer, começa a aparecer para a gente. Então, o que está errado aqui seria esse quarto minguante na ordem, certo? Então, vamos à segunda questão. Segunda questão, o período de translação da Lua, ou seja, o tempo de seu ciclo ao redor da Terra, é de aproximadamente, como a gente viu, 29 dias, né? É praticamente um mês. Na realidade, esse conceito de mês vem, né, historicamente, das fases da Lua, como eu tinha dito antes. Certo? Terceira questão. Bom, terceira questão. Durante a fase Lua cheia, qual o percentual máximo da Lua é visto da Terra? Como acabamos de ver pela animação, durante a Lua cheia a gente só vê 50%, ou seja, a metade da Lua. Ou seja, a outra metade, digamos assim, a parte de trás da Lua a gente não consegue ver, né? Então, por isso é 50%. Vamos à quarta questão. Observe a figura. Após a última imagem da Lua, tem-se... Ele quer saber qual é a fase da Lua após a última, né? Então, se a gente perceber bem, ó, a Lua aqui está bem pequena, está aumentando mais ainda, até que chegou a Lua cheia. Então, aqui é a Lua cheia. Então, aqui ela começa a reduzir, ó. Então, bem aqui é aproximadamente o quarto minguante, redução minguante. E provavelmente a última fase, após essa última lua, será a lua nova, né? Ou seja, daqui vai ter uma lua nova e depois voltar ao ciclo novamente. Certo? Ou seja, qual seria o item? A lua nova. Então, a resposta correta aqui é a lua nova. E a quinta e última questão. Entre as forças a seguir, qual é a força responsável pela órbita da Lua ao redor da Terra? Veja bem, existe uma força invisível, também chamada força de campo, força à distância, que é o que segura, digamos assim, a Terra em órbita ao redor da Lua. Ou, aliás, a Lua ao redor da Terra, desculpa. Essa força é chamada de força gravitacional, né? Essa ideia foi proposta por Isaac Newton, certo? Na sua teoria da gravitação universal. Segundo Newton, a força que segura a Lua ao redor da Terra é a mesma força que faz os corpos caírem. Por exemplo, uma maçã quando cai do pomar, né? Então, essa força ele chamou de força gravitacional. Futuramente, iremos aprofundar no estudo aí da força gravitacional. Então, a resposta é o item A aqui, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse tema, que é um tema relativamente simples, né? Eu até acredito que muitos de vocês já conheçam as fases da Lua, né? Eu não sei em detalhes, né? Então, deu para a gente ter uma ideia melhor, né, desse comportamento aí, desse ciclo da Lua, certo? Quaisquer dúvidas, me procurem aí nas redes sociais. Eu farei o possível para tirar a dúvida de vocês. Obrigado por fazer essa atividade e até mais.